Olá, tudo bem? Eu me chamo Adriano Ribeiro, sou professor do curso de Eletromecânica. Hoje estaremos dando início a uma nova aula relacionada ao curso de Eletromecânica. Vamos falar um pouco sobre eletricidade básica. Dentro de eletricidade básica, nós vamos começar bem sobre os princípios gerais mesmo que regem a eletricidade. Entender como que funciona, como essa eletricidade se converte, como que ela chega aí através como que ela se transforma, né? A gente sabe que dentro da eletricidade a gente tem vários tipos de conversões, né? Como a própria luminosidade, conversões em ondas sonoras, e a gente vai entender um pouco dessas conversões a partir do momento que a gente entender o princípio básico aqui da eletricidade. Então, me acompanhe aqui comigo. Vamos lá. E aí a gente, para falar sobre a eletricidade, a gente fala um pouquinho sobre as noções principais de eletrostáticas, né? Então, o tempo todo, em todos os lugares, estamos cercados por matéria, corpo e objetos. É difícil pensar a vida longe dos benefícios dos objetos, por exemplo. Mas o que é matéria? Então, a gente parte aí de um princípio bem básico mesmo, de conceitos químicos e físicos, né? E aí a gente se faz as seguintes perguntas. O que é matéria? E ainda do ponto de vista da física, o que são corpos e objetos? Então, a gente está tratando aqui de elementos totalmente diferentes. Eu quero que vocês, quando estiverem escutando essas perguntas, saiam um pouco do campo da subjetividade, da questão mais filosófica do cotidiano e venham para a física, tá? A gente está tratando aqui de conceitos físicos, tá bom? Então as perguntas eu volto a dizer, o que é matéria? O que são corpos e objetos, né? Aqui a gente tem algumas imagens que fazem com que a gente aí tente aguçar a nossa imaginação acerca disso, né? Quando a gente trata de matéria, de objeto, de corpo, tá? Então, o universo conhecido manifesta-se basicamente através de duas formas, matéria ou energia, né? Então, a gente vê aí que tudo que a gente tem aí ao redor do universo, ou ele vai ser matéria palpável, né? A gente vai conseguir palpar, vai conseguir tocar, né? Vai conseguir ver, ou não, né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente fala de gases, a gente sabe que eles existem, que eles ocupam lugar no espaço, mas nem sempre você consegue ver, palpar, né? Então eu vejo como o conceito ele pode ser amplo, né? Ou vai ser energia, né? Então a energia é algo que você não consegue ver a olhos nus, a não ser que ela se materialize, né? Mas a energia que a gente, por exemplo, a energia de vida, a energia metabólica, a energia que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente não consegue ver, mas a gente sabe ali que ela existe, né? Então esses dois aspectos, embora diferentes, pertencem à mesma realidade. Cientificamente falando, matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. Então a gente pode tratar a matéria com tudo que tem massa, ou seja, ela vai ter ali volume, né? E ela vai ocupar espaço. Ah, professor, mas agora você falou sobre o ar. O ar, então, ele pode ser considerado matéria? É muito simples de e você mesmo pode chegar a essa conclusão. Por exemplo, se você encher um balão, então a partir do momento que você está com aquele balão na mão e ele está ali murchinho, sem nada dentro, então ali não tem nada preenchendo no espaço. Mas a partir do momento que você começa a soprar, encher, ele vai se encher de gás, né? Então ali você vai ter o quê? Esse gás ocupando um espaço. Se você for encher, por exemplo, balões para uma festa infantil, você vai encher um quarto com balões e aí eles vão estar sim ocupando espaço, né? Então, provando também que eles são matéria, né? Eles também ocupam espaço. Então, de modo mais simples, matéria é tudo aquilo que tem existência física, que é algo real. Então, a gente está falando da água, da terra, do ar, da borracha, por exemplo, porcelana e papel são alguns exemplos, né? Os exemplos são quase que são infinitos se você parar para pensar. E você provavelmente está me assistindo aí usando uma camisa, uma bermuda, um tênis, um short. Então, tudo isso daí é matéria. Você é um componente da matéria ali, você também é uma porção dessa matéria, né? A matéria pode ser vista sob duas ópticas, a quantidade e a qualidade.
Quando analisando sob a ótica da qualidade, ela é denominada de substância. Então, toda substância tem uma determinada composição e um conjunto de propriedades definido. Ao analisarmos a matéria do ponto de vista da qualidade, ela passa a ser denominada como substância. De grosso modo, podemos dizer que a substância é a matéria-prima. Então, a gente está falando ali de madeira, ouro, ferro, né? Uma substância ela poderá ser trabalhada, modelada, a forma a servir às necessidades humanas. Então, dentro do próprio exemplo, a madeira ela pode ser ali trabalhada, se transformar num banco, vai se transformar numa mesa. O ouro ele é trabalhado, ele pode ser um componente eletrônico dentro dos processadores, ele pode virar uma joia. O ferro, né, com as suas infinitas possibilidades, né? Então você tem ali a produção de ferramentas e outros tipos de coisas que podem provir dessa matéria-prima. E aí, quando a gente fala de matéria e fala dessa que a gente pode malear, pode movimentar essa matéria, é importante que a gente tenha noção sobre o que vai constituir essa matéria. Então, a gente vai falar um pouco sobre os átomos, né? Então, quando a gente fala em matéria, a gente está falando de uma porção que é constituída por átomos. E para que a gente entenda o que são átomos, a gente vai verificar aqui o que são átomos e sua estrutura. Então, a unidade fundamental e primordial da matéria, eu acrescento, é quem? O átomo. Sendo assim constituído da menor partícula de um elemento. O átomo é composto de um núcleo central, e esse núcleo ele vai conter ali prótons, é importante que a gente grave isso aqui, prótons de cargas positivas, e também você vai ter os nêutrons, que o próprio nome sugere, ele vai ter carga nula, que também é chamada de carga neutra, né? A região ao redor do núcleo chama-se de eletrosfera, que é por onde os elétrons vão orbitar. E vale lembrar que esses elétrons eles vão possuir cargas negativas. Professor, onde é que a eletricidade, que é a matéria que o senhor está falando, vai entrar? Calma que a gente já vai chegar aí nesse ponto. É importante que a gente entenda aqui essa questão para entender o que é eletricidade. Mas o próprio nome eletrosfera, elétrons, eu acho que já serve para que vocês tenham uma leve noção aí que a gente está chegando onde a gente quer chegar. Então tá aqui, uma imagem aqui que ajuda a gente a entender que é um modelo atômico mais aceito até hoje em dia, né? Um modelo atômico contemporâneo. Então no meio, que é onde a gente chama de núcleo, que é onde realmente você tem a massa ali do átomo, você tem prótons de carga positiva, ali sendo representado pelo mais, e nêutrons de carga nula, eles são representados pelo zero. E você vai ter a eletrosfera. Professor, o que é a eletrosfera? Se a gente trouxer por um exemplo aqui do sistema solar, por exemplo, você vai ter o Sol. Então vamos imaginar que o Sol seria o núcleo e a eletrosfera seriam as órbitas, ou seja, por onde os planetas vão passar, por onde eles vão circundar, por onde eles vão orbitar. Por isso que a gente fala que os elétrons eles ficam orbitando ao redor do núcleo, né? E eles vão possuir carga negativa. Então, elétrons de carga negativa, prótons de carga positiva e nêutrons de carga nula, ok? E aí a gente fala sobre o potencial elétrico. Uma carga elétrica gera em seu redor um campo elétrico. Dá-se o nome de potencial elétrico à medida associada ao nível de energia potencial de um ponto de um campo elétrico, colocando uma carga de prova que o ponto P é um ponto que é chamado de campo elétrico, né? Essa carga adquire uma energia devido ao potencial elétrico deste ponto. Quando a gente fala de potencial elétrico, a gente está falando do potencial de movimentação desse elétron. Por isso que foi importante que a gente falasse desse elétron, porque dentro da natureza a gente sabe que alguns desses elétrons e eles não vão ser, dependendo do tipo de material, eles não vão ser equilibrados. Então eles precisam trocar elétrons na sua última camada para que eles fiquem equilibrados. E a partir dessa troca de elétrons você tem uma movimentação eletrônica. E a partir dessa movimentação eletrônica que você tem a famosa eletricidade. A eletricidade nada mais vai ser do que um movimento ordenado desses elétrons. Então os elétrons vão pular de camada em camada, gerando consigo o quê? A produção de energia. E aí essa produção de energia de movimentação que vai dar origem à eletricidade que a gente usa aqui no dia a dia.
O potencial elétrico, ou potencial eletrostático de um ponto em relação a um ponto de referência é definido pelo trabalho da força elétrica sobre uma carga eletrizada no deslocamento entre esses dois pontos. Exatamente o que eu acabei de falar. Então você vai ver o potencial elétrico de cada um desses elétrons, o potencial de movimentação. Sendo uma grandeza escalar, necessita apenas para ficar totalmente definida da intensidade de uma unidade de medida. Portanto, não requer nem direção nem sentido. A fórmula, o potencial de um ponto pertencente a um campo elétrico é encontrado dividindo-se o trabalho pelo valor da carga. Esse valor sempre é medido em relação a um ponto de referência. Ao se definir um ponto de referência, convenciona-se que o potencial nesse ponto é nulo. E aí a gente tem a fórmula aqui do que eu acabei de falar, que eu acredito que a fórmula acaba se tornando até mais fácil de ser compreendida. Então, o cálculo de potencial elétrico ele é dado da seguinte forma, onde VA vai ser igual a potencial elétrico do ponto, né? E aí você tem o TAB, que é o que? Trabalho da força elétrica ao se deslocar, da carga A, por isso que é TAB, ao ponto B. E Q, que vai representar o que? A carga elétrica, né? E aí, para entender melhor, a gente vai falar um pouco sobre elétrons livres. Como dito anteriormente, os elétrons eles vão orbitar o quê? O núcleo atômico. Então, como a gente conversou, a gente viu lá que os elétrons eles ficam circundando através da eletrosfera, né? Acontece que os elétrons mais afastados podem ganhar energia do meio externo e desprender-se do átomo de origem, passando-se a se chamar de elétrons livres. Então, quanto mais afastado ele for do núcleo, menos força de atração ele vai ter por esse núcleo. E logo ele tem a possibilidade de se desprender. A partir do momento que ele se desprende, ele é chamado de um elétron do tipo livre. E são esses elétrons livres que constituem a famosa corrente elétrica. Assunto que a gente vai tratar agora, né? Os materiais condutores possuem grande quantidade de elétrons livres, né? A gente vai tratar sobre materiais de condutores, mas primeiro a gente precisa falar sobre o que é força elétrica. E para a gente entender força elétrica, a gente vai voltar um pouquinho no tempo aqui e falar sobre como começou esse estudo acerca de força elétrica, né? A força elétrica nada mais é do que a interação de atração ou repulsão gerada entre duas cargas devido à existência de um campo elétrico ou ao redor delas. A capacidade de uma carga de criar forças elétricas ela foi descoberta e estudada pelo físico francês Charles Augustin Coulomb, né? E aí, lá pelo final do século XVIII. Por volta de 1780, Coulomb criou a balança de torção. E com esse instrumento ele foi demonstrando experimentalmente que a intensidade da força elétrica é diretamente proporcional ao valor das cargas elétricas que interagem e ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância que se separa, né? Então, por isso que a gente viu que os elétrons livres, eles têm um potencial de se separar, porque eles estão o quê? Mais distantes do que os que não conseguem se separar, que estão mais presos ao quê? Ao núcleo, né? E aí a gente tem a fórmula da força elétrica, né? Aqui na matemática, que ela também é chamada de lei de Coulomb, ela é expressa da seguinte forma. Então você tem F, né? F vai ser quem? A intensidade da força elétrica. E ela é expressa em newtons. O termo Q1 e Q2 da fórmula, eles vão corresponder aos valores absolutos das cargas elétricas. Lembram lá na outra fórmula, na fórmula anterior, onde Q também representava a carga? Então aqui também ele vai representar os valores de carga, né? Cujo o sinal, a unidade dele no Sistema Internacional de Medidas é o Coulomb, né? Claro que homenagem a quem iniciou nesses estudos, né? E a distância que vai separar essas duas cargas é representada por R. E essa distância é dada em metros. A gente viu que metros era a unidade fundamental, né? Por isso que normalmente as fórmulas elas vão apresentar a unidade fundamental, que é em metros. A constante proporcional, que é dada em K, depende do meio em que as cargas estão inseridas. Por exemplo, no vácuo, esse termo recebe o nome de constante eletrostática. E aí a gente tem as diferenciações dependendo do meio, né? Ela também já
ela já é dada na fórmula, tá ok? Então, para que é usada a fórmula de força elétrica? E como que a gente vai calcular? A fórmula de força ela foi criada por Coulomb e é utilizada para descrever a intensidade mútua entre as cargas pultiformes. Essas cargas são corpos eletrizados cujas dimensões são desprezíveis se comparadas com a distância entre elas. A atração elétrica ocorre entre cargas que possuem sinais opostos. E aí a gente vem até com uma coisa que é bem fácil de entender, né? Quando os sinais são opostos, eles costumam se atrair, né? E aí a gente tem uma força existente que é de atração. A repulsão elétrica ela vai ocorrer quando você tem cargas de mesmo sinal. Então, positivo com positivo, a tendência é repulsa. Negativo com negativo, a tendência é repulsa. Mas quando você tem um positivo e um negativo, a tendência é que eles se atraiam, né? Agora vamos falar sobre tensão de eletricidade, que também é chamada de DDP, que é a famosa diferença de potencial elétrico, né? A tensão elétrica, que também é medida em volt, é a diferença de potencial elétrico entre os dois pontos. Os pontos que ora a gente já tratou ali nos outros slides, tá? A tensão elétrica indica o trabalho que deve ser feito por uma unidade de carga contra um campo elétrico para se movimentar a uma carga qualquer. Separando um corpo neutro em duas regiões com cargas opostas, cria-se uma tensão elétrica entre essas regiões. Toda fonte de tensão é estabelecida com a simples criação de uma separação de cargas positivas e negativas. Apresenta-se aqui na nossa figura, né, os símbolos que as fontes de tensões, sendo A, fonte de tensão contínua, e B, fonte de tensão alternada. Professor, como assim contínua e alternada? Quando a gente falou bastante sobre motores de força contínua e força alternada, a gente conversou bastante sobre isso, mas aqui no decorrer da aula a gente vai dar também umas explicações a respeito disso, né? Então aqui você tem fonte de tensão, só para exemplo, né, os símbolos, né, você tem aqui os símbolos de tensão contínua, em que você tem aqui só a diferenciação pelas cargas, ó. A gente tem aqui, ó, carga positiva e carga negativa, ou melhor, carga positiva e carga negativa, carga positiva e carga negativa. E aqui também você tem, em B, o símbolo de tensão do tipo alternada. Ela vai ter esse, como se fosse ali um símbolo, um tio, né, em cima. Mas na verdade é um símbolo de tensão do tipo alternada. Quando uma carga de prova é submetida a uma tensão elétrica e move-se da região de maior potencial para a região de menor potencial, a tensão elétrica é grande e responsável pelo surgimento da corrente elétrica. Então essa corrente elétrica nada mais vai ser do que a movimentação. E é exatamente corrente elétrica que vai ser o assunto aí da nossa próxima aula. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham compreendido e até a próxima. Olá, tudo bem? Eu me chamo Adriano Ribeiro, sou professor do curso de Eletromecânica. Estamos iniciando nossa disciplina acerca de eletricidade básica. No primeiro momento, conversamos bastante sobre a questão da formação dessa corrente. A gente viu a questão da movimentação desses elétrons. Falamos sobre elétrons livres. E esses elétrons livres, eles acabam se desprendendo ali da sua eletrosfera, fazendo com que a movimentação. A gente sabe que essa movimentação ela se torna maior quando você tem materiais do tipo condutores. A gente está falando ali de ferro, cobre, né? São N materiais que são do tipo condutores. Aqui agora a gente vai tratar um pouco sobre o que é corrente elétrica. A gente vai ver sua importância, como que ela se forma, né? Vamos falar mesmo sobre a questão física da corrente elétrica para que a gente possa abordar a questão mais dentro da eletromecânica, né? Então fiquem comigo e vamos lá. Então, corrente elétrica. A eletricidade, né, como a gente bem sabe, ela está presente diariamente ali em nossa vida. Seja na forma de um relâmpago, né, como a gente está falando ali de um fenômeno natural, ou seja no simples ato de ligar uma lâmpada. A nossa volta fluem cargas elétricas que produzem luz, som, calor. Então a gente já consegue falar aqui sobre um conceito que é muito interessante, que é o de transformação da energia elétrica, né? Então você tem essa energia elétrica sendo transformada de várias formas. Você vai ver essa energia elétrica sendo transformada em luz, você vai ver essa energia elétrica sendo transformada em calor, em som,
né? Quando você liga ali o seu rádio, você liga ali a sua caixinha ali, Bluetooth ali, em calor, quando você vai passar, por exemplo, a sua roupa para sair, né? Então você utiliza ali o ferro, ela está sendo transformada em calor, através ali de uma resistência, né? Então, para entender como são obtidos tais efeitos, é preciso, em primeiro lugar, compreender o movimento das cargas elétricas e suas particularidades. Então, é bom que a gente entenda como que essa energia ocorre de fato, né? A corrente elétrica, ela consiste em um movimento orientado de cargas provocadas pelo desequilíbrio elétrico. A gente falou bastante sobre esse desequilíbrio elétrico, que é chamado de DDP, entre dois pontos. Vimos a fórmula também, né, que demonstra esse desequilíbrio, né? A corrente elétrica é a forma pela qual os corpos eletrizados procuram restabelecer o equilíbrio elétrico. Para que haja corrente elétrica, é necessário que haja DDP e que o circuito esteja fechado. Logo, pode-se afirmar, existe tensão sem corrente, mas nunca existirá corrente sem tensão. Isso ocorre porque a tensão orienta as cargas elétricas. Então, ela vai fazer, o papel da tensão é de ordenar. Então, é como se as cargas elétricas, os elétrons estivessem todos soltos. E aí, o que a tensão vai fazer? Ela vai fazer como se eles se ordenassem numa fila. Então, a carga elétrica vai fazer com que esses elétrons fiquem soltos. E a tensão vai lá e, ó, vocês têm que ficar aqui em fila. Ele vai organizar elas dentro de um circuito, que a gente vai conversar já já aqui também. E esse circuito, para que ele seja ordenado, para que ele seja organizado, é necessário que ele esteja fechado. Porque a partir do momento que o circuito é aberto, e aí você tem o quê? Essas cargas elétricas, elas deixam de ser ordenadas. Você deixa de ter tensão, tá ok? O símbolo para representar a intensidade da corrente elétrica é a letra I, né? Descargas elétricas. As descargas elétricas são fenômenos comuns na natureza. Então a gente tem uma tempestade, uma chuva ali muito forte, a gente consegue ver principalmente à noite a intensidade das descargas elétricas através dos raios, né? Relâmpago, né? O relâmpago é um ótimo exemplo de descarga elétrica. O atrito contra o ar faz com que as nuvens fiquem altamente eletrizadas e adquirem ali um potencial elevado, né? Então, a partir do momento que elas adquirem aquele potencial elevado, ocorre um desequilíbrio. E a partir do momento que há desequilíbrio, a possibilidade de corrente elétrica. No caso ali, como eles não têm um circuito para andar, elas acabam sendo descarregadas de maneira desordenada. E aí elas vão ser conduzidas através de quê? Através da própria água ali na chuva, né? Na questão da chuva, né? Olha aqui para entender melhor. Quando duas nuvens com potencial elétrico de cargas diferentes, é importante que elas sejam de cargas diferentes. A gente já viu isso daí, né? A gente já falou por que tem que ser de cargas diferentes, né? Porque se elas forem de cargas iguais, qual é a tendência de elas se repelirem, né? Cargas diferentes, não, a tendência é que elas se atraiam, né? E aí você vai ter o quê? A famosa, a partir do momento que elas vão se atrair, essas nuvens com excesso de elétrons e outra com poucos elétrons, você vai ter o quê? Uma descarga elétrica, porque qual é a tendência de quem tem bastante elétron? Quem tem excesso é doar, e a tendência de quem tem pouco é receber. E aí quando ela recebe, ela fica carregada positivamente, ela se torna um ânion. Lembram lá das aulas as aulas de química e física, físico-química lá, então ela está tendo um ganho, tá? E essa aqui que está perdendo, ela está, ó, se livrando daquilo dali, ela está se livrando daquela carga em excesso. E aí esse caminho, que é a DDP, que é a diferença de potencial, é uma diferença, porque essa aqui tem mais, essa aqui tem menos, então você criou uma diferença. A partir desse momento você tem uma descarga elétrica. Professor, por que é uma descarga elétrica? Porque na natureza não vai existir um caminho correto, como a gente tem aqui. A gente cria um circuito para que essa carga seja ordenada. E na natureza não existe um circuito, então ela vai ser dissipada de maneira sem controle, né? E aí por isso que a gente vê aí o potencial de destruição desses raios quando eles caem, né? Destroem aí árvores, matam animais ali em pastos, né? O que ocorre não passa de uma transferência, como eu acabei de dizer, orientada de cargas elétricas de uma nuvem para outra. E aí, durante essa descarga, numerosas cargas elétricas são transferidas numa única direção.
para diminuir o desequilíbrio. Eu falei sobre o DDP. Entre esses dois pontos, os elétrons em excesso da nuvem deslocam-se para o que tem menos, né? Isso para de ocorrer quando você tem ali um equilíbrio. Então, tem que ter DDP para que tenha corrente elétrica. E a unidade de medida da corrente? A corrente é uma grandeza elétrica e, como toda grandeza, pode ter sua intensidade medida por meio de instrumentos. A unidade de medida da intensidade da corrente elétrica é em ampere, que é representada pelo símbolo da letra A, né? Então, quando a gente vai medir corrente elétrica, a gente usa o ampere. Como qualquer outra unidade de medida, a unidade da corrente elétrica tem múltiplos e submúltiplos adequados a cada situação. Como o professor lembra aí o que é múltiplo e submúltiplo de uma unidade. Quando a gente falou de metros, a gente tem os múltiplos e submúltiplos também, né? A gente tem ali centímetros, milímetros, né? E quando a gente fala para mais, a gente tem ali os quilômetros, né? Então, aqui mesma coisa. Você tem os múltiplos, as unidades e os submúltiplos. Múltiplo seria do ampere, você tem o quiloampere, né? Que ele tem uma carga ali superior à carga do ampere. E você tem os submúltiplos, né? Você tem o miliampere, microampere, nanoampere, que são cargas de menor potencial. E aí, qual é o instrumento que a gente vai utilizar para medir esses amperes? A gente não pode fazer como você faz no metro, por exemplo, que você pega ali uma régua, né? É muito mais fácil, é uma medida que é muito mais fácil de ser quantificada, né? Você consegue verificar o olho nu ali, o metro. No caso da corrente elétrica, não. Você não consegue ver a corrente elétrica passando pelo circuito para que você chegue lá e diga, ó, essa corrente elétrica aqui é de tantos amperes. Você precisa de um instrumento. Então, o instrumento indicado para a medição de corrente elétrica é o famoso amperímetro. Ele pode ser utilizado tanto para submúltiplos, para correntes de menor intensidade, depois do ampere, tá? Então você vai ter o miliamperímetro, que é para correntes de miliamperes, e você vai ter o microamperímetro, que são utilizados para correntes de ordem de microamperes. Agora a gente vai tratar, até na aula passada eu comentei que a gente falou sobre os tipos de correntes, né? Só que a gente não foi a fundo nos tipos de corrente justamente porque eu queria trazer agora nessa aula, né? A gente falou sobre as correntes do tipo contínua e correntes do tipo alternada. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas correntes, tá ok? A corrente elétrica do tipo contínuo é o movimento das cargas elétricas. Nos materiais sólidos, as cargas que se movimentam são os elétrons. Nos líquidos e gases, o movimento pode ser de elétrons ou íons positivos. Quando o movimento de cargas elétricas formadas por íons ou elétrons que ocorre sempre em um sentido. Então elas sempre vão se movimentar em um sentido. Essa carga nunca vai voltar, né? Quando eu estou falando de carga contínua. É bom que isso fique bem claro. Então quando a gente está falando de carga contínua, a gente está falando que esse movimento ocorre sempre em um sentido. A corrente elétrica é chamada de corrente do tipo contínua. E ela vai ser representada pela sigla CC, ou então por aquele símbolo lá que a gente viu. A gente viu o símbolo que você tinha ali, o traço representando o circuito, e aí esse traço ele sendo cortado por uma paralela. E em cima da paralela o ponto positivo, e aí na paralela de baixo o símbolo negativo, mostrando que você tem uma corrente do tipo contínua ali ocorrendo. Empregamos a eletricidade das mais diferentes tipos de formas, né? A gente já falou bastante sobre isso, né? A partir da energia elétrica a gente tem aí N tipos de emprego, né? Movimento de motores, luzes, enfim. Já falou bastante disso, a gente não vai se repetir, né? Embora os efeitos sejam os mais adversos, toda a aplicação da eletricidade tem um ponto comum. Aplicam na existência de um circuito elétrico. Então, o que vai diferenciar realmente é a carga. Não é o tipo de energia que vai se transformar ali, mas é quem vai absorver essa energia que vai fazer o diferencial, certo? Então é a mesma, se você for lá, você vai ter a mesma energia para acender a lâmpada, vai ser a mesma energia para ligar o seu aparelho de som. Ela se modificou, ela se mudou? Não.
Quem vai se modificar e se adaptar para fazer a transformação é a carga. Professor, e o que é a carga? A carga é quem recebe. Por exemplo, nesse sistema aqui, nós temos um circuito simples, acompanhem comigo. Você tem aqui os condutores, os fios de condução, você tem um interruptor, que o próprio nome sugere, ele vai fazer a interrupção desse sistema para que ele se torne fechado ou aberto, dependendo da utilização. Você tem aqui a energia, né, quem vai fornecer essa eletrização, né, que aqui no caso é uma pilha, e quem vai consumir. Quem vai consumir é chamado de carga. Aqui no caso você tem a lâmpada. Então essa energia elétrica ela vai ser transformada em uma carga do tipo luminosa. Você vai ter uma lâmpada aqui sendo acesa a partir do momento que esse circuito é fechado. Aqui a gente tem a presença do interruptor. Vale lembrar que normalmente esses interruptores que são utilizados nesse tipo de experimentos são de cobre, que é um excelente condutor. Ele só perde para o ouro, se eu não me engano. O ouro é um dos mais excelentes tipos de condutores que você tem aí na natureza. Pena que a gente não pode utilizar eles aí porque fica complicado, né? O custo ia ser extremamente elevado, mas aí o cobre ele já tem um custo ali diminuído, né? E é justamente do que a gente vai falar agora, sobre materiais condutores. Os materiais condutores caracterizam por permitirem a existência de corrente elétrica toda vez que se aplica uma DDP, uma diferença de potencial, né, entre suas extremidades. Eles são empregados em todos os dispositivos e equipamentos elétricos e eletrônicos, né? Então, aqui a gente tem aqui uma bateria, e a gente sabe ali que até nos polos das baterias você tem a presença ali do cobre, né? Normalmente como um condutor ali de alta qualidade, né? Aqui um sistema bem parecido com o que a gente estava conversando agora. A presença da lupa aqui é para mostrar o que os elétrons estão ordenados. Se eles estão ordenados, você tem a presença de quê? Que a gente falou no início, de tensão. Então a tensão ela vai o quê? Ordenar, né? E aqui o circuito do tipo fechado, porque o interruptor está aqui fechado. Existem materiais sólidos, líquidos e gasosos que são condutores elétricos. Entretanto, na área da eletricidade e eletrônica, os materiais sólidos são os mais importantes. As cargas elétricas que se movimentam no interior dos materiais sólidos são de elétrons livres. A gente conversou sobre isso também na primeira aula. Então, os elétrons livres, eles são os elétrons que estão ali mais afastados do núcleo do átomo, e por eles estarem mais afastados, a força de atração do núcleo, que é positivo, é bem menor. Então eles acabam se desprendendo. Quando eles se desprendem, eles ficam aqui, ó, soltos no material. E aí quando age uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial, ele começa a ser ordenado. Então aqui a gente consegue perceber bem nitidamente a diferença entre um material que está sem DDP e um material que é submetido a uma DDP. Quando ele é submetido a uma DDP, ele vai sair do ambiente de maior carga para um ambiente de menor carga, né? Porque você tem uma transferência de elétrons para que haja um equilíbrio, né? E aí, a partir desse movimento de transferência, você gera tensão e aí você tem o que? Um circuito elétrico. O que faz um material sólido ser um condutor de eletricidade é a intensidade de atração entre o núcleo e os elétrons livres. Assim, quanto menor for a atração, maior será a sua capacidade de deixar fluir a corrente elétrica. Então, o que eu falei? Quanto mais afastados esses elétrons forem ali do núcleo, que é positivo, então mais ele vai conseguir deixar esses elétrons fluir. É como a gente pode pegar aí um exemplo de um ímã, por exemplo. Se você tem um ímã e um pedaço de metal, se você deixar bem próximo e soltar, a capacidade desse ímã de atrair é muito grande. Então, provavelmente, esse pedacinho de metal ele vai se ligar ali ao ímã. Mas a partir do momento que eu vou separando, essa força de atração entre esses dois materiais, ela deixa de ocorrer. Ela vai se tornando fraca, a ponto que vai chegar um momento que esse ímã, embora ele tenha essa força de atração, ele não consiga mais exercer essa força de atração sobre esse pedacinho de ferro. Então aqui vai ocorrer a mesma coisa. Quanto mais afastado esse elétron for desse núcleo positivo, mesmo ele sendo negativo e os dois têm uma tendência a se atrair,
menor vai ser essa força de atração. E aí, a partir do momento que ele não exerce mais força de atração, ele se torna um elétron do tipo livre. Os metais, eles são excelentes condutores de corrente elétrica, porque os elétrons da última camada, que é a camada mais afastada, chamada também de camada de valência, e por isso eles são chamados de elétrons de valência, estão fracamente ligados ao núcleo do átomo. Por causa disso, desprendem-se com muita facilidade, o que permite seu movimento ordenado. Então, ele tem uma grande facilidade de você ter elétrons do tipo livres. E aí a gente vai tomar aqui como exemplo a estrutura atômica do cobre, que a gente acabou de conversar. Cada átomo de cobre tem 29 elétrons, desses apenas um encontra-se na última camada. Esse elétron desprende-se do núcleo do átomo e vaga livremente no interior do material. A estrutura química do cobre compõe-se, pois, de numerosos núcleos fixos, rodeados de elétrons livres, que se movimentam intencionalmente de um núcleo para o outro. Então essa movimentação que faz com que ele seja um excelente condutor, né? Quanto mais elétrons livres, melhor condutor ele será. A intensidade de mobilidade ou liberdade de movimentação dos elétrons no interior da estrutura química do cobre faz dele um material de grande condutibilidade, como eu acabei de dizer. Os bons condutores são também materiais com baixa resistência elétrica. O quadro a seguir em ordem crescente de resistência de alguns tipos de materiais. Então a gente vai aqui dos mais resistentes ao menos resistentes, né? Então a gente passa aqui pela prata, cobre, ouro, alumínio, certo? E aí a partir do momento o diferencial de resistência vai aumentando e aí você tem materiais menos condutores, né? E aí você tem também o contrário disso, que são os materiais do tipo isolantes, que são péssimos condutores. E eles são importantes para os circuitos elétricos? Sim, porque eles vão desenvolver o papel de isolar, né? Então os materiais isolantes são os que apresentam forte oposição à circulação de corrente elétrica. Então eles vão ter o quê? Poucos elétrons livres, então eles não vão fazer essa condução com qualidade. Isso acontece porque os elétrons livres dos átomos que compõem a estrutura química desse tipo de material são fortemente ligados ao seu núcleo e dificilmente são liberados para circulação. Então, se não há circulação, você tem um material ruim de condução, logo ele vai ser um material do tipo isolante. Borracha é um ótimo isolante, madeira é um ótimo isolante, tá? A estrutura atômica dos materiais isolantes compõe-se de átomos com 5 ou mais elétrons na sua última camada energética. Se eles têm 5 ou mais, eles acabam sendo muito mais fáceis de serem equilibrados. E aí eles mantêm esse equilíbrio, você não tem diferença. Lembre-se que para ter diferença, eles precisam ter desequilibrados, né? Para você ter o quê? DDP. Em condições anormais, um material isolante pode tornar-se condutor. Esse fenômeno chama-se ruptura dielétrica. Ocorre quando uma grande quantidade de energia transforma um material normalmente isolante em condutor. Essa carga de energia aplicada ao material é tão elevada que os elétrons normalmente presos aos núcleos dos átomos são arrancados das órbitas, provocando a circulação da corrente. A formação de faísca no desligamento de interruptor elétrico é um exemplo típico de ruptura dielétrica. A tensão elevada entre os condutores faz com que ele tenha ali ele acabe se tornando um condutor. A gente consegue observar isso aqui quando por isso que os cabos de energia, eles têm os milímetros, certo? Para que você tenha o quê? O tipo de condutor ideal para que ele não sofra uma carga muito forte, que ele não consiga aguentar e ele vai acabar extravasando essa energia. E aí quando ele extravasa essa energia, você tem ali uma ruptura dielétrica, né? Que pode provocar. Aí que você tem a questão dos choques elétricos, né? Porque aí você está em contato com aquele circuito, colocou um condutor que não aguenta a potência daquele circuito e aí aquela energia extravasa e você, se estiver ali em contato, vai acabar tomando uma descarga elétrica, né? E é isso aí, galera. Espero que tenha ficado claro e até a próxima. Tchau, tchau.